Olá, meninos e meninas. Nós vamos começar aqui a estudar as proteínas. As proteínas são as macromoléculas que possuem a maior quantidade de funções possíveis dentro aqui da bioquímica e da nossa fisiologia. Ao contrário dos carboidratos e dos lipídios que nós já estudamos, as proteínas elas não são produzidas para serem estocadas. Ou seja, elas são produzidas apenas sob demanda, sob necessidade das células, dos tecidos, dos nossos órgãos. Quem determina a síntese de proteínas é o nosso material genético. É isso mesmo, é o nosso DNA com os RNAs que produzem as proteínas. Então, a nossa informação genética é convertida na síntese de proteínas. Para que nós possamos sintetizar as proteínas, nós precisamos das pecinhas dos monômeros, conhecidos como aminoácidos. Alguns aminoácidos as nossas células produzem, outros nós precisamos adquirir da dieta, os chamados aminoácidos essenciais. Entretanto, hoje em dia, muitas pessoas ingerem proteínas esperando que essas proteínas ingeridas da dieta tenham ação no nosso corpo. Mas as proteínas são macromoléculas, são moléculas grandes. E para elas serem absorvidas, elas são digeridas por ação enzimática no nosso intestino. E o que nós absorvemos de verdade são os aminoácidos dessas proteínas. E esses aminoácidos vão para as nossas células e serão utilizados para a síntese das nossas próprias proteínas. Então, o que nós precisamos de fato são dos monômeros, dos aminoácidos. As proteínas, quem determina é o nosso material genético, de acordo com a necessidade de cada célula. Se vocês querem saber mais a respeito dessas informações e aprender bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nessa primeira aula a respeito das proteínas, nós começamos aqui entendendo a estrutura e a função dessas macromoléculas. Se essas aulas estão ajudando vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, divulguem as aulas para os colegas de vocês, para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas sejam ajudadas com estas aulas. Bom, a primeira parte da bioquímica, que nós estudamos as macromoléculas, é fundamental que a gente entenda a estrutura e as principais funções. Na aula de hoje, nós vamos focar aqui na estrutura das proteínas, que são macromoléculas que têm funções diversas. Nós dizemos que as proteínas têm funções primordiais para o funcionamento da nossa célula, para o funcionamento do nosso corpo, dos tecidos e para que a nossa fisiologia exista e funcione e trabalhe em homeostasia, sempre vai ter algum tipo de proteína por trás dos processos. Nós vamos conhecendo as proteínas aos poucos, as funções e tudo envolvido com as proteínas. Mas antes, nós precisamos entender o que são estruturalmente estes compostos. Então, olhem aqui para o quadro. As proteínas são macromoléculas, são polímeros formados por pecinhas menores, conhecidas como aminoácidos. Então, essas pecinhas são denominadas de aminoácidos. Quando eu tenho um aminoácido e uno a outro aminoácido por uma ligação química e vou unindo aminoácidos, nós temos a formação de uma proteína. Mas vamos aos poucos. O que é um aminoácido? Um aminoácido é uma estrutura química onde nós teremos sempre um carbono chamado de carbono alfa, como eu representei aqui no quadro. Ligado a esse carbono alfa, sempre vai ter a função orgânica ácido carboxílico, que nós conhecemos em outras funções, como os lipídios, os ácidos graxos, e nós já estudamos também na química orgânica. Quando eu tenho C, dupla O, OH,
eu tenho a função orgânica ácido carboxílico, porque isso aqui é uma carboxila. Ligado ao carbono alfa também, nós sempre teremos um NH2, um grupamento denominado na química de amina, função orgânica amina. Nós teremos a esse carbono alfa também sempre ligado um átomo de hidrogênio, e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a presença desse grupo quaternário aqui, desse quarto grupo, que a gente denomina ele de radical. Então, os aminoácidos possuem um ácido e uma amina. Quando eu junto ácido com amina, ou amina com ácido, eu formo o aminoácido. Então, os aminoácidos são substâncias, são compostos que possuem o grupamento amina, um grupamento ácido carboxílico, um hidrogênio e alguma coisa que vai estar ligada a esse carbono alfa, que como é o que diferencia um aminoácido do outro, a gente denomina de grupo R. Eu vou deixar para vocês os principais aminoácidos presentes na natureza. Esse grupo R é uma maneira, uma forma genérica da gente representar esse quarto ligante presente no aminoácido. Porque vai ser exatamente esse quarto ligante que vai diferenciar um aminoácido do outro com as suas características químicas. Tudo bem? Na grande maioria das vezes, esse carbono alfa ele vai ser um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Nós aprendemos na química orgânica, mas daqui a pouco eu explico novamente porque essa informação é importante para a síntese de proteínas. Tudo bem? Então, quando eu tenho esse carbono alfa ligado a estes constituintes diferentes, eu tenho um carbono quiral e eu tenho a presença de um aminoácido. Tudo bem? Bom, antes de passar para as outras informações, eu destaquei aqui 2 aminoácidos que nós temos presentes nas nossas proteínas. Por que disso? O primeiro é a glicina e o segundo é a prolina. Então, são exemplos de aminoácidos. Reparem aqui na glicina. Nós temos aqui a presença do carbono alfa. Nós temos aqui o grupamento ácido carboxílico, o grupo carboxila. Nós temos o grupamento amina, o hidrogênio e, no caso da glicina, o radical dela é um hidrogênio. Reparem que eu tentei colocar na mesma cor. Então, o radical representado em amarelo. Esse hidrogênio é o radical do aminoácido conhecido como glicina. E nesse caso aqui, ele tem 2 ligantes iguais. Então, esse carbono alfa da glicina, ele não é um carbono quiral. Então, ele foge um pouquinho à regra dos aminoácidos. E o segundo que eu trouxe é a prolina, porque vejam bem o que aconteceu na prolina. Nós temos aqui a presença do carbono alfa, o grupamento ácido carboxílico, a carboxila, o hidrogênio, que sempre aparece no carbono alfa, o grupamento amina, que é o NH2, aqui perdeu um hidrogênio, mas nós temos um grupamento amina aqui presente, e o radical que está ligado aqui, que é esse carbono, seria o grupo radical. Mas o que aconteceu no caso da prolina? O radical se ligou ao grupamento amina. Então, a gente tem aqui a junção do radical com o grupamento amina no caso da prolina. Então, estruturalmente falando, ela também foge um pouquinho à regra, mas lembra bastante a estrutura geral, a representação geral de um aminoácido. Tudo bem? Bom, tendo entendido aqui o que é o aminoácido, como que a gente denomina e enxerga um aminoácido. Então, a partir desse momento, quando vocês virem na bioquímica um composto com esses 4 ligantes, vocês já podem afirmar com certeza que ali tem a presença de um aminoácido. Mas como que funciona e quais são as propriedades desses aminoácidos? Então, veja bem, os aminoácidos possuem 5 grupos distintos. Um dos grupos dos aminoácidos são ditos não polares. Então, vamos aos poucos. Os aminoácidos
Tem 3 ligantes que são comuns. Todo aminoácido tem o ácido carboxílico, tem o grupamento amina e tem o hidrogênio. Então, o que diferencia ele é o radical. E ele vai ser classificado dentro desses 5 grupos de acordo com as características do radical. Então, quando o radical é um hidrocarboneto, é uma substância apolar, ele é classificado dentro desse grupo aqui, ó, dos aminoácidos não polares. Quando o radical tem a presença de oxigênio, de enxofre ou de algum outro átomo eletronegativo, mas esse átomo não é nem um ácido e nem uma base, ele é classificado como polar sem carga. Então são os aminoácidos que possuem o radical polar, radical que tem afinidade pela água, que faz interação de hidrogênio, mas não vai possuir carga, nem positiva, nem negativa. Tudo bem? Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são os aminoácidos que possuem o radical básico. Nós aprendemos na química orgânica, e é fundamental entender esse processo, já que as proteínas e os aminoácidos são compostos orgânicos, são compostos que possuem um átomo de carbono. Na química orgânica, as nossas bases são as aminas. Então, quando eu tenho um radical e dentro desse radical tem o grupamento amina, isso também acontece, nós vamos denominar esse aminoácido dentro do grupo dos aminoácidos básicos. A amina, essa base, ela consegue captar o próton, o hidrogênio, ficando com carga positiva. Então, os aminoácidos básicos, dependendo do meio em que ele estiver encontrado, que ele for encontrado, ele vai apresentar carga positiva, o que torna ele também polar e possui afinidade com a água, interação com a água. Os aminoácidos que são enquadrados dentro do grupo dos ácidos é porque no seu radical tem a presença de um ácido carboxílico também. Os ácidos, eles têm por definição uma facilidade em doar prótons, em doar hidrogênios. Quando os ácidos doam o seu hidrogênio, esses ácidos vão se transformar no sal e fica com uma carga negativa. Então, os aminoácidos ácidos possuem carga e essa carga é uma carga negativa. Isso aí faz com que eles também sejam polares, eles também tenham afinidade pela água. E por último, os aminoácidos enquadrados no grupo dos aromáticos. O que significa isso? É quando o radical tem a presença do anel benzênico, tem a presença de um composto aromático, que nesse caso será o benzeno e seus derivados. Esse aqui, ó, os radicais ou aminoácidos não polares e os aromáticos, eles têm uma característica mais apolar, mais hidrofóbica. Não tem afinidade com a água, tudo bem? Estou me referindo aos radicais. Daqui a pouco a gente entende isso. Os polares sem carga, os básicos e os ácidos, esses 3 grupos são grupos de radicais polares, radicais que têm bastante afinidade com a água, que são hidrofílicos. Tudo bem? Qual que é a importância da gente entender isso? Ao invés de ficar decorando qual aminoácido está dentro desse grupo, qual aminoácido está dentro desse grupo, tentem entender. Na hora de montar as nossas proteínas, e nós vamos entender bem isso, para que ela se torne funcional, ela precisa estar no seu estado tridimensional. Ela atinge o estado tridimensional pela interação exatamente desses radicais. Então, um aminoácido que está no grupo dos não polares, que possui um hidrocarboneto, ele vai interagir bem com um aminoácido que também está nesse grupo. Um aminoácido que tem o radical polar sem carga, ele vai interagir melhor com um aminoácido que está dentro desse grupo, por afinidade química, ou dentro desses 2 grupos aqui. E o do aromático também vai interagir bem com os aminoácidos que possuem o radical aromático ou não polar. E é exatamente isso que vai distinguir uma proteína da outra, já que elas são todas constituídas por aminoácidos.
Então, é exatamente a quantidade e a presença de determinados aminoácidos desses grupos que vai determinar aí a especificidade, a função principal de cada uma das proteínas. Entender isso é extremamente importante, inclusive para outros aspectos aqui da bioquímica. Vamos aqui ver o próximo passo. Olha só. Todas as vezes que a gente tem essa característica química aqui, ó, carbono alfa, ligado a ácido carboxílico, a amina, a hidrogênio e o radical, nós temos aqui um aminoácido. Um químico orgânico consegue sintetizar aminoácidos em laboratório, mas na natureza, a natureza escolheu sintetizar apenas 20. Então, todas as nossas proteínas, independente do número de aminoácidos que ela possua, ela vai ser constituída apenas por 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos estão dentro desses 5 grupos aqui. Então, nós temos 20 aminoácidos que compõem as nossas proteínas. Alguns desses aminoácidos o nosso corpo produz, as nossas células produzem, outros nós precisamos adquirir da dieta. Os que nós precisamos adquirir da dieta são chamados de aminoácidos essenciais. Os que nós conseguimos produzir pelas nossas células são chamados de não essenciais. Quando o carbono alfa possui 4 ligantes diferentes entre si, esse carbono é chamado de carbono quiral. Isso na química orgânica dá uma característica de isomeria ótica para esses compostos. Então, como eu tenho a presença de um carbono com 4 ligantes diferentes, eu posso ter um par de enantiômeros, o par R e o par L. As nossas proteínas, as nossas células, só utilizam os aminoácidos do tipo L. Então, os R a gente não consegue utilizar para sintetizar as proteínas em nós, seres humanos. Tudo bem? O que isso significa para a gente? Que as proteínas têm uma conformação e uma configuração específica. E isso está intimamente ligado com a função dessas proteínas. Então, nós só utilizamos o L. Por isso que, geralmente, antes do nome dos aminoácidos, vem assim, ó, L, tá? Vem L-alanina, L-triptofano e assim por diante com os exemplos de aminoácidos. Porque as nossas células só reconhecem e só utilizam o par de isômero L. Tudo bem? Como eu disse para vocês, para a gente sintetizar as proteínas, elas precisam estar no estado tridimensional. E o que mantém elas no estado tridimensional são as interações que elas fazem. Que interações são essas? Ligação de hidrogênio, interação do tipo dipolo induzido, ou Van der Waals, dipolo real, ligação ou interação iônica, e uma específica que acontece no caso das proteínas, com o aminoácido conhecido como cisteína, porque a cisteína no radical aqui tem a presença do átomo de enxofre. Então, no caso da cisteína, quando uma cisteína se liga à outra, nós temos uma interação conhecida como ponte disulfeto. Por que ponte disulfeto? Porque tem a união de um átomo de enxofre com outro átomo de enxofre. Essa interação é muito forte e quando ocorre nas proteínas, tornam elas muito estáveis. Tudo bem? O que mantém ligado são as interações. Essas interações acontecem de acordo com os radicais e os grupos aos quais esses aminoácidos pertencem. Tudo bem? Eu estou explicando isso e é fundamental esse entendimento para que a gente possa entender depois como que a gente faz para sintetizar as proteínas, ok? E, como eu já disse para vocês, carbono quiral é aquele carbono que possui 4 ligações ou 4 ligantes diferentes entre si, o que vai tornar esse carbono um carbono que possui um par de isômeros. Nós denominamos na química orgânica de enantiômeros. Se vocês querem saber com mais detalhes a respeito disso, eu sugiro que vocês assistam a aula que eu tenho de isomeria ótica. Tudo bem? Bom, e nessa parte da aula aqui,
nós vamos falar das características físico-químicas dos aminoácidos. Eles são conhecidos como zoiterions ou íons híbridos. Então vamos lá. Isso aqui é muito bem explicado e é extremamente importante, mas a gente entende a partir de conceitos da química orgânica. Então vamos às características. As bases orgânicas são as aminas. Então as aminas são bases orgânicas, funcionam como base. Os ácidos em química orgânica são os ácidos carboxílicos. O que significa isso? Olha aqui para esse nitrogênio dessa representação geral que eu mostrei aqui. Esse nitrogênio tem um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres consegue fazer uma nova ligação com o hidrogênio. Então esse NH2, ele serve, atua como base, ele pode captar um hidrogênio. Essa é a função de uma base. E aí ele vai se transformar no NH3, olha aqui, ó. E o nitrogênio passa a ter uma carga positiva. No caso dos ácidos carboxílicos, reparem que nessa representação geral, ele está com seu hidrogênio ácido presente. O que é um hidrogênio ácido? Um hidrogênio que consegue ser captado por uma base. Reparem que se ele for captado por uma base, o ácido carboxílico fica desprotonado, fica sem o seu hidrogênio e aparece uma carga negativa aqui. Carga positiva, cátion, carga negativa, ânion. Então aqui nós temos um íon. Por que ele é híbrido? Porque ele tem carga positiva e ele tem carga negativa. Tudo bem? Quando isso acontece, a gente diz que os aminoácidos são íons anfóteros. Anfi significa duas alguma coisa, nós já discutimos isso. Anfótero significa que ele tem a característica ácida e básica dentro da mesma estrutura. Então ele pode se comportar como um ácido ou como uma base. Qual que é a importância disso, pessoal? Esses aminoácidos estão dentro do nosso corpo, estão dentro das nossas células. E o nosso corpo, o nosso sangue, as nossas células, os nossos tecidos, tem a presença tanto de ácidos quanto de bases lá dentro. Então, os aminoácidos dentro das nossas células, dentro dos nossos compartimentos, não vão estar assim, ó. Na verdade, eles vão ser encontrados dessa forma, como um íon híbrido de fato. Tudo bem? Então, em solução aquosa, como nós temos um ácido e uma base dentro do aminoácido, ele vai, se tiver num ambiente ácido, ele vai captar o próton e vai se transformar no NH3, com carga positiva. Se ele estiver num ambiente básico, ele vai perder o seu hidrogênio aqui e vai se transformar no ânion ou no íon do ácido carboxílico correspondente. Qual que é a importância disso? Vamos ver aqui os exemplos, tudo bem? Imaginem aqui que esse aminoácido ele está em um meio ácido. O que significa isso, pessoal? Meio ácido é um meio onde tem muitos hidrogênios que podem ser captados. Parece que isso aqui é uma conversa de laboratório, mas não, pessoal. O nosso estômago, ele produz ácido clorídrico. O nosso estômago tem o pH em torno de 1,5. É um pH muito ácido. Então, a gente precisa conhecer essas características, porque as proteínas que vão ser produzidas para atuarem no nosso estômago, elas precisam estar funcionais nesse pH extremamente ácido. Então, isso está acontecendo nos nossos compartimentos o tempo todo. Então, veja bem, o nosso estômago, o pH é em torno de 1,5. O nosso intestino, dependendo da porção do intestino que a gente estiver se referindo, o pH já é 8, 8,5. Já é um pH básico. O nosso sangue, através da ação dos tampões, tem um pH de 7,4. Então, cada região do nosso corpo, ele é compartimentalizado, cada compartimento tem um pH diferente. Então, as proteínas que vão ser produzidas para atuarem nesses ambientes, elas precisam ter características suficientes para estarem funcionais nesse ambiente. Quando esses pHs são alterados, as proteínas perdem a função.
E isso compromete a nossa saúde, isso compromete a homeostasia. Por isso da importância de entender esses termos. Então, no meio ácido, exemplo, nosso estômago, nós vamos ter a presença de ácidos lá, como exemplo, o ácido clorídrico. Então, o que o nosso aminoácido vai fazer? Ele vai captar os prótons, onde ele conseguir colocar hidrogênio, ele vai colocar. Então, a gente fala que ele está totalmente protonado. Veja, aqui já estava protonado, porque ele já está na forma de íon híbrido. Mas aqui esse oxigênio está com carga negativa e sem o hidrogênio. Em um ambiente ácido, o que acontece? Esse oxigênio capta um hidrogênio do ambiente ácido. E aí, olha só, ele vai ficar com um hidrogênio a mais no nitrogênio e com um hidrogênio aqui no ácido. Então, a gente fala que ele está totalmente protonado. O que é um próton? Próton e hidrogênio são sinônimos. Então, aqui, ó, ele ficou totalmente protonado. Quando isso acontece, reparem que ele fica com predominância de carga positiva. Então, num ambiente extremamente ácido, ele fica com carga positiva, porque a carga que estava aqui foi perdida. E se esse íon híbrido, esse aminoácido, que se comporta como ácido e como base, estiver em um meio básico, o que acontece? Olha aqui. Em um meio básico, nós vamos ter uma base, exemplo, hidróxido de sódio. Então, a hidroxila capta o hidrogênio, só que esse oxigênio já está sem hidrogênio. Qual hidrogênio que a base consegue captar? Esse aqui que está a mais do grupamento amina. E aí o grupamento amina volta a ser um NH2. Isso acontece em meio básico. E aí reparem que em meio básico, o oxigênio que está desprotonado, que está sem o hidrogênio, ele fica com carga negativa, mas a carga positiva que estava no nitrogênio deixou de existir. Então, em meio básico, nós temos predominância de carga negativa. E a gente diz que o aminoácido, nesse caso, né, a proteína, nesse caso, está totalmente desprotonada. Então, em cada compartimento do nosso corpo, nós vamos ter aí a presença de cargas nas proteínas, nos aminoácidos, devido à sua característica de ácido e de base, que é conhecida como íon híbrido ou íon anfótero. Tudo bem? E quando a proteína se encontra com o número exato de cargas positivas e o número exato de cargas negativas, a gente diz que a proteína alcançou o seu ponto isoelétrico. Então, ponto isoelétrico é quando a proteína alcançou a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Como cargas positivas e negativas se anulam, ela vai ficar com carga neutra, porque as positivas e negativas vão se anular. Tudo bem? Então, dá para a gente determinar as características dos aminoácidos de acordo com o ambiente que eles se encontram. Se eles estiverem em um ambiente extremamente ácido, eles vão estar totalmente protonados. Olha só, tem um hidrogênio a mais no grupamento amina e tem um hidrogênio no ácido carboxílico. Se a gente for aumentando esse pH, for tornando ele menos ácido, o primeiro hidrogênio que o aminoácido perde é o hidrogênio do ácido carboxílico. Ele sai com mais facilidade. Então ele perde esse hidrogênio aqui, tudo bem? E volta para essa característica aqui. Se eu continuo aumentando o pH, o que significa isso na prática? Se eu continuo retirando hidrogênios do meio, como que vai acontecer aqui? Vai chegar um momento que o aminoácido vai perder todos os hidrogênios que ele consegue perder. Porque uma molécula só perde os hidrogênios que são ácidos. Onde nós temos hidrogênios ácidos? O hidrogênio do ácido carboxílico, ele tem essa característica, né, ácida, e esse hidrogênio a mais aqui do grupamento amina. Quando a amina está com esse hidrogênio aqui, ó, ela passa a ser o íon amônio, que é ácido. O íon amônio tem uma característica ácida. Então, num ambiente como o estômago, que tem muitos hidrogênios, os aminoácidos vão estar totalmente protonados. Em um ambiente básico, né, com poucos hidrogênios presentes, essas bases vão retirando hidrogênio dos aminoácidos e eles vão ficar totalmente desprotonados.
Eu vou deixar um exemplo para vocês do livro do Leninger, mostrando como que ocorre a titulação desses aminoácidos. Quando eles alcançam a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa, as duas cargas se anulam, a proteína fica neutra, ela precipita, né? Ela vai se precipitar e nós denominamos isso de ponto isoelétrico. Isso aqui acontece nas nossas células, isso aqui acontece em processos quando nós temos a instalação de uma doença, por exemplo, como a acidose, alcalose sanguínea. Então, entender esses processos para a bioquímica é extremamente importante. Tudo bem? E para finalizar, eu vou falar aqui das funções especializadas dos aminoácidos. Então, a função dos aminoácidos não é apenas sintetizar proteínas, não é apenas compor proteínas. Nós temos, por exemplo, substâncias denominadas de neurotransmissores. Exemplos de neurotransmissores, o GABA, tá? O GABA é um exemplo de neurotransmissor. Ele é um derivado de aminoácido. Então, quando esses aminoácidos não estão compondo as nossas proteínas, eles são transformados em outros compostos que têm funções especializadas nas nossas células. Então, olha só, quando nós temos um neurotransmissor, a função dele é causar uma resposta fisiológica, uma ação fisiológica. Então, por exemplo, o GABA, a dopamina, que são neurotransmissores, são produzidos a partir de aminoácidos. Então, eles são derivados de aminoácidos. A histamina, que é uma molécula pró-inflamatória, que está presente, por exemplo, em processos alérgicos e inflamatórios, a histamina é um derivado de aminoácidos. Então, além de compor as nossas proteínas, eles têm funções especializadas, e aqui eu já trouxe o exemplo. Entender essa parte introdutória é extremamente importante para a gente entender as estruturas das nossas proteínas, dos nossos polímeros aqui dessa macromolécula que tem funções diversas e são extremamente importantes para a sobrevivência das células, para o funcionamento das células e do nosso organismo como um todo. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, que ela faça sentido para vocês e que vocês adquiram conhecimento significativo a partir disto. Se vocês estão gostando, deixem comentários, sugestões, que elas serão sempre bem-vindas. E se vocês tiverem disciplina e foco, contem sempre comigo para ajudar no processo de aprendizagem.